Livro do Liberalismo à Apostasia. A Tragédia Conciliar. Monsenhor Marcel Lefebvre. Quarta parte. Uma revolução com tiara e pluvial. Capítulo 24. A mistificação do Vaticano II. É interessante encontrar um precedente ao Concílio Vaticano II, pelo menos quanto aos métodos usados por uma ativa minoria liberal, que rapidamente se transformou em maioria. A este respeito, deve-se observar o Concílio Geral de Éfeso, a que o Papa São Leão I deu o nome de a Mistificação de Éfeso. O concílio foi presidido por um bispo ambicioso e sem escrúpulos, Dióscoro, que, com a ajuda de seus monges e soldados imperiais, exerceu uma pressão extraordinária sobre os padres conciliares. Negou-se a presidência aos legados do Papa, presidência que eles reclamavam. As cartas pontificiais não foram lidas. Este concílio, que não foi ecumênico, chegou a declarar ortodoxo o herege Eutiques, que sustentava o erro do monofisismo, uma única natureza em Cristo. O Vaticano II foi igualmente uma mistificação, com a diferença de que os papas, João XXIII e Paulo VI, embora estivessem presentes, não opuseram resistência nem sequer à manipulação dos liberais, mas até a favoreceram. Como isso foi possível? Ao declarar o concílio pastoral e não dogmático, insistindo no adjornamento e no ecumenismo, esses papas privaram a si mesmos e ao próprio concílio da intervenção do carisma da infalibilidade, que o haveria preservado de qualquer erro. Neste capítulo, mostrarei 3 manobras do clã liberal durante o Concílio Vaticano II. Manipulação nas comissões conciliares. O Pellerin Magazine, de 22 de novembro de 1985, citava declarações muito esclarecedoras do cardeal Lienard ao repórter Claude Beaufort, em 1972, sobre a primeira congregação geral do concílio. Cito em extenso o artigo intitulado O Cardeal Lienard, o Concílio, a apoteose de minha vida. Apenas acrescentarei minhas observações. Dia 13 de outubro de 1962. O Concílio Vaticano II tem sua primeira sessão de trabalho. A ordem do dia prevê que a Assembleia designe os membros das comissões especializadas, chamadas para ajudá-la em sua tarefa. Mas os 2.300 padres reunidos na imensa nave de São Pedro mal se conheciam. É possível eleger assim equipes competentes? A Cúria resolve a dificuldade. Distribui juntamente com as cédulas de votação as listas das comissões preparatórias que haviam sido constituídas por ela. É evidente o convite para manter as mesmas equipes. O que seria mais normal do que voltar a eleger para as comissões conciliares aqueles que durante 3 anos haviam elaborado dentro das comissões preparatórias textos irrepreensíveis? Mas evidentemente essa proposta não podia ser do agrado dos inovadores. Na entrada da Basílica, o cardeal Lienard foi informado pelo cardeal Lefebvre, arcebispo de Bourges, sobre esse procedimento ambíguo. Os dois conheciam o grande perigo das comissões pré-conciliares, seu caráter muito romano e pouco acomodado à sensibilidade da Igreja Universal. Eles temiam que as mesmas causas produzissem os mesmos efeitos. O bispo de Lille tem sua posição no conselho de presidente do concílio. Esta posição lhe permite intervir, opor-se a alguma manobra e exigir os espaços de tempo necessários para que as conferências episcopais possam propor candidaturas representativas. Portanto, os liberais temem os teólogos e os esquemas romanos. Para obter comissões de sensibilidade liberal,
Digamos, é preciso preparar novas listas que conterão os nomes da máfia liberal mundial, um pouco de organização para começar uma primeira intervenção, e o conseguiram. Ajudado por Monsenhor Garrone, o cardeal Lefebvre preparou um texto em latim e o passou para o cardeal Lienard. Havia então um texto preparado pelo cardeal Lefebvre, arcebispo de Bourges. Isso significa que não houve improvisação, mas premeditação, digamos, preparação e organização entre os cardeais de sensibilidade liberal. 10 anos depois, o cardeal Lienard recordava seu estado de ânimo naquele dia com os termos seguintes: fiquei sem resposta, mas convencido de que não era razoável ficar calado, pois se não falasse, faltaria com meu dever. Nós não podíamos renunciar à nossa função, que era eleger. Então assumi meu papel. Me inclinei para o cardeal Tisserand, que estava ao meu lado e presidia, e disse-lhe: Eminência, não se pode votar. Não é razoável. Nós não os conhecemos. Peço-lhe a palavra. Ele respondeu: é impossível. A ordem do dia não prevê nenhum debate. Estamos reunidos simplesmente para votar e não posso dar-lhe a palavra. Eu respondi: então vou tomá-la. Levantei-me e, tremendo, li meu papel. Imediatamente percebi que minha intervenção respondia à angústia de toda assistência. Fui aplaudido e logo depois o cardeal Fringes, que estava um pouco mais longe, se levantou e disse o mesmo. Os aplausos redobraram. O cardeal Tisserand propôs finalizar a sessão e relatar ao Santo Padre. Tudo havia demorado apenas 20 minutos. Os padres saíram da basílica, fato que alarmou os jornalistas. Inventaram histórias. Os bispos franceses se rebelam no concílio, e etc. Não era uma rebelião, mas uma sábia reflexão. Pela minha posição e pelas circunstâncias, eu estava obrigado a falar ou renunciar. Saindo do local do concílio, um bispo holandês expressa, sem rodeios, seu pensamento, e os bispos liberais franceses e alemães, dizendo a um sacerdote amigo que lhe estava próximo: nossa primeira vitória. O IDOC ou o Intox. Um dos meios de pressão mais eficazes do clã liberal sobre o concílio foi o IDOC, o Instituto de Documentação, a serviço das produções da inteligência liberal, que afogou os padres conciliares com inúmeros textos. Até o final da terceira sessão conciliar, o IDOC declarou ter distribuído mais de 4 milhões de folhas. A organização e as obras do IDOC foram da Conferência Episcopal Holandesa e o financiamento havia sido assegurado, em parte, pelo padre Werenfried, por desgraça, e pelo cardeal Cushing, arcebispo de Boston, nos Estados Unidos. O secretariado do Instituto situava-se na Vila de Lamina, em Roma. Do nosso lado, o dos bispos conservadores, nós havíamos tratado de contrabalançar esta influência graças ao cardeal Larraona, que colocou seu secretariado à nossa disposição. Tínhamos máquinas de escrever, mimeógrafos e algumas pessoas, 3 ou 4. Fomos muito ativos, mas éramos insignificantes em comparação com a organização do IDOC. Membros brasileiros da TFP nos ajudaram com grande abnegação, trabalhando durante a noite para rodar os textos que nós, 5 ou 6 bispos, havíamos redigido. Era o comitê diretor do Coetus Internationalis Patrum, que eu havia fundado com Monsenhor Carli, bispo de Segni, e Monsenhor de Proença Sigaldi, arcebispo de Diamantina, no Brasil. 250 bispos se haviam filiado à nossa organização. Com o padre V. Aberto, meu teólogo particular, com os bispos já citados e outros, como Monsenhor de Castro Maier e alguns bispos espanhóis, redigíamos esses textos que eram impressos durante a noite.
De madrugada, alguns dos brasileiros iam distribuir nossas folhas nos hotéis e caixas de correio dos padres conciliares, como fazia o IDOC, com uma organização 20 vezes superior à nossa. O IDOC e muitas outras organizações e reuniões liberais são indício de que houve uma conjuração neste concílio, preparada com antecedência desde muitos anos. Eles sabiam o que se devia fazer, como fazer e quem devia fazê-lo. Lamentavelmente, essa trama teve êxito, e a grande maioria dos membros do concílio foi intoxicada pelo poder da propaganda liberal. Astúcia dos redatores dos esquemas conciliares. Com 250 padres conciliares do Coetus, havíamos tratado, por todos os meios postos à nossa disposição, de impedir que se expressassem os erros liberais nos textos do concílio. Podíamos, assim, limitar os danos e trocar algumas afirmações inexatas ou perigosas e agregar alguma frase para retificar proposições tendenciosas ou expressões ambíguas. Mas devo confessar que não conseguimos purificar o concílio do espírito liberal e modernista que impregnava a maioria dos esquemas. Com efeito, os próprios redatores eram os peritos e os padres manchados com esse espírito. O que se podia fazer? Quando um documento é inteiramente redigido com espírito falso, é quase impossível purificá-lo. Para dar-lhe um espírito católico, seria necessário recompô-lo por inteiro. O que pudemos fazer pelas modificações que apresentamos foi agregar incisos nos esquemas, e isto se pode ver muito bem. Basta comparar o primeiro esquema, da Declaração da Liberdade Religiosa, e o quinto, que foi reeditado. Este documento foi reeditado 5 vezes, e 5 vezes voltou ao plenário, e desse modo logramos atenuar o subjetivismo que infestava as primeiras redações. O mesmo para Gaudium et Spes, onde se veem os parágrafos que foram agregados a nosso pedido e que estão ali, eu diria, como remendos colocados em um vestido velho, não combinam com o conjunto. Não existe mais a lógica da redação primitiva. Os adendos feitos para atenuar ou contradizer as afirmações liberais ficam ali como corpos estranhos. Não somente nós, conservadores, fizemos agregar tais parágrafos, mas o próprio Papa Paulo VI, como se sabe, fez acrescentar uma nota explicativa preliminar à Constituição sobre a Igreja, Lumen Gentium, para retificar a falsa noção de colegialidade que se ensina no número 22. Lamentavelmente, os liberais praticaram este mesmo sistema nos textos dos esquemas. A afirmação de um erro, de uma orientação perigosa ou de uma ambiguidade, tendo imediatamente, antes ou depois, uma afirmação contraditória, destinada a tranquilizar os padres conciliares conservadores. Assim fizeram na Constituição sobre a liturgia, Sacrosanctum Concilium, escrevendo no número 36, 2. Poderá-se dar maior destaque à língua vernácula, confiando às assembleias episcopais o cuidado de decidir adotar ou não a língua vernácula, número 36, 3. Os redatores dos textos abriram deste modo as portas para a supressão do latim na liturgia. Para atenuar esta pretensão, tiveram o cuidado de escrever no número 36.1. O uso da língua latina, salvo caso especial, será conservado nos ritos latinos. Tranquilizados com essa afirmação, os padres admitiram sem problema as outras duas. Igualmente, na Declaração sobre a Liberdade Religiosa, Dignitatis Humanae, cujo último esquema havia sido rechaçado por numerosos padres, Paulo VI fez acrescentar um parágrafo dizendo em resumo: esta declaração não contém nada que seja contrário à tradição. Mas todo o conteúdo é contrário à tradição. Alguém dirá: leia, está escrito que não está nada contrário à tradição. Sim, está escrito, mas isso não impede que todo o conteúdo seja contrário à tradição. Esta frase foi acrescentada pelo Papa no último minuto,
para forçar aqueles que se opunham ao esquema, em particular os bispos espanhóis. Com efeito, desgraçadamente, a manobra surtiu efeito, e em vez de 250, não, houve somente 74, por causa de uma pequena frase. Não há nada contrário à tradição. Afinal de contas, sejam lógicos. Não trocaram nada no texto. É fácil apor uma etiqueta de inocência. Procedimento espantoso. Nada mais direi sobre tais maquinações e organizações. Passemos a falar sobre o espírito do concílio. Capítulo 25. O espírito do concílio. Quantos enganos e orientações heterodoxas poderiam ter sido evitados se o Vaticano II tivesse sido um concílio dogmático e não um concílio que se chamou pastoral? Quando se examinam as sucessivas redações dos documentos conciliares, vêem-se as orientações que eles deram. Permitam-me indicar algumas. O sacerdócio dos fiéis. Lumen Gentium faz distinção entre o sacerdócio comum dos fiéis e o sacerdócio ministerial dos padres, número 10. Mas, em seguida, apresenta páginas que falam do sacerdócio em geral, confundindo os dois e fazendo do sacerdócio ministerial uma função mais ligada ao sacerdócio comum, número 11. Exaltação da consciência acima da lei. Igualmente se diz que o homem deve se submeter à lei de Deus, Dignitatis Humanae, número 2. Mas, logo depois, exalta-se a liberdade do homem, a consciência pessoal, número 3. Chega-se a sustentar a objeção de consciência, número 3, de maneira tão geral que chega a ser falsa. O homem não deve ser constrangido a agir contra a sua consciência. Isto está certo somente para uma consciência verdadeira ou para uma consciência invencivelmente errônea. A tendência é colocar a consciência acima da lei e a subjetividade acima da ordem objetiva das coisas, quando na verdade é evidente, a consciência existe para conformar-se com a lei. Definição liberal da liberdade. Do mesmo modo, a Declaração sobre a Liberdade Religiosa afirma repetida e claramente que não se deve forçar, que não se deve coagir, Gaudium et Spes, número 47, Dignitatis Humanae, número 1, 2, 3 e 10. A liberdade é definida como ausência de coação. É evidente que não há sociedade sem a coação física das penas, sem a coação moral do temor das penas que estão nas leis. Caso contrário, surge a anarquia. Nosso Senhor mesmo não deixou de usar a coação. Que coação mais forte do que esta frase? Quem não crer será condenado. Mateus 16:16. O inferno pesa sobre as consciências. Eis aí uma coação. Há, portanto, coações boas e saudáveis. Confusão e incoerências. Além disso, em Dignitatis Humanae, não se faz a necessária distinção entre os atos religiosos isentos de coação por parte do Estado e os que não são isentos. Será necessário distinguir os atos internos e externos, privados e públicos, e não atribuir a todos a mesma liberdade. Número 2. Certamente, em um país católico, tem-se o direito de impedir que falsos cultos se manifestem publicamente, de limitar sua propaganda. Se o Estado não tem o direito de intervir em matéria religiosa, então os pais também não têm o direito de transmitir e impor uma religião a seus filhos. Se a liberdade religiosa for generalizada, sem nenhuma distinção, chega-se ao absurdo. Tendência ao indiferentismo religioso. Quando se afirma que toda religião é caminho para Deus, ou que o Estado não está qualificado para fazer um juízo sobre a verdade desta ou daquela religião, são ditas coisas que combinam com a heresia chamada indiferentismo. Indiferentismo do indivíduo ou do Estado em relação à verdadeira religião. É inegável que o concílio apresenta este indiferentismo, ou uma tendência para ele. Exaltando a consciência individual, os valores espirituais, os valores das outras religiões, Nostra Aetate, número 2,
Unitatis Redintegratio, número 3, Dignitatis Humanae, número 4. Alimenta-se o indiferentismo individual, proferindo incongruências inauditas, como faz Monsenhor de Ismedet, sobre a incompetência do Estado para julgar a verdade religiosa e reconhecer o verdadeiro Deus, propaga-se o indiferentismo do Estado, seu ateísmo. Estão aí os frutos desse espírito e dessas doutrinas deletérias. Hoje, nenhum católico sustenta que nos países católicos o Estado ainda deva reconhecer a verdadeira religião, ajudá-la com suas leis e também impedir a propagação das falsas religiões. Já ninguém o faz. Em 1966, na Colômbia, era ainda um país 95% católico, graças ao Estado que impedia, através da Constituição, a propagação das seitas protestantes, o que foi uma grande ajuda para a Igreja Católica. Protegendo a fé dos cidadãos, as leis e os chefes de Estado contribuíram para levar ao céu milhões de indivíduos, que gozarão a vida eterna graças a essas leis, sem as quais não a teriam conseguido. Mas agora, isso acabou na Colômbia. Essa lei fundamental foi suprimida a pedido do Vaticano para dar lugar à aplicação da liberdade religiosa do Vaticano II. Atualmente, as seitas pululam e os pobres homens estão desarmados ante a propaganda das seitas protestantes, cheias de dinheiro e meios, que trabalham sem cessar para doutrinar os analfabetos. Não invento nada. Acaso isso não é uma verdadeira opressão protestante e maçônica nas consciências? Eis o resultado da pretendida liberdade religiosa do concílio. Tendência ao naturalismo. Se lermos o capítulo 5 de Gaudium et Spes sobre as relações e organizações internacionais, a paz e a guerra, não encontraremos quase nenhuma referência a Nosso Senhor Jesus Cristo. Porventura pode o mundo se organizar sem Nosso Senhor Jesus Cristo, ter a paz sem o Príncipes Pacífer? Impossível. Em troca, o mundo está afundando na guerra e na subversão. Antes de tudo, porque está afundado no pecado. É preciso primeiro dar-lhe a graça de Jesus Cristo e convertê-lo a Nosso Senhor. Ele é a única solução para o problema da paz no mundo. Sem ele, fala-se no vazio. Monsenhor Hauptmann, reitor do Instituto Católico de Paris, presidiu a comissão de redação deste texto. Essa comissão se reuniu com protestantes na Suíça e seu objetivo era que este capítulo pudesse agradar e chegar ao mundo internacional. Como é possível que tudo isso seja sobrenatural, marcado verdadeiramente por Nosso Senhor Jesus Cristo? Limitarei a isto minha enumeração. Não digo que no concílio tudo seja mal e que não haja alguns belos textos que merecem ser meditados, mas afirmo, com as provas na mão, que há documentos perigosos e até errôneos, que apresentam tendências liberais modernistas que inspiraram as reformas e que agora deitam a Igreja por terra. Livro do Liberalismo à Apostasia, A Tragédia Conciliar. Monsenhor Marcel Lefebvre. Quarta parte, capítulo 26. Questionamento e diálogo. Morte do espírito missionário. O questionamento. Temos visto que o espírito católico e liberal não tem suficiente confiança na verdade. O espírito conciliar, por sua vez, perde a esperança de conseguir chegar à verdade. Considera que a verdade existe, mas ela passa a ser objeto de uma procura sem fim. Veremos que isso significa que a sociedade não se pode organizar sobre a verdade, verdade que é Jesus Cristo. Em tudo isto, a palavra-chave é questionamento, ou orientação, tendência à verdade, procura da verdade, caminho para a verdade. Na linguagem conciliar e pós-conciliar, encontram-se com abundância os termos movimento e dinâmica. Com efeito, o Concílio Vaticano II canonizou a procura em sua declaração sobre a liberdade religiosa. A verdade deve ser procurada conforme o modelo próprio da pessoa humana
e de sua natureza social, ou seja, por meio da livre procura. O concílio põe a procura em primeiro lugar antes do ensino e da educação. Entretanto, a realidade é outra. As convicções religiosas são impostas pela educação das crianças, e uma vez que estão fixadas nos espíritos e manifestadas nos cultos religiosos, para que procurá-las? Por outro lado, muito raramente, a livre procura conseguiu alcançar a verdade religiosa e filosófica. O grande Aristóteles não está isento de erros. A filosofia do livre exame acaba em Hegel. Além disso, que dizer das verdades sobrenaturais? Eis o que diz São Paulo falando aos pagãos. Como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão sem haver quem lhes pregue? Romanos 10, 14 e 15. Não é o questionamento que a Igreja deve pregar, mas a necessidade das missões. Ide e ensinai todas as gentes. Mateus 28, 19. Tal é a ordem dada por nosso Senhor. Sem a ajuda do magistério da Igreja, quantas almas poderão encontrar a verdade, permanecer na verdade? A livre procura é um irrealismo total, no fundo, um naturalismo radical. Na prática, qual a diferença entre quem se questiona e um livre pensador? Os valores das outras religiões. O concílio se ocupou em exaltar os valores salvíficos ou simplesmente os valores das outras religiões. Falando das religiões cristãs, não católicas, o Vaticano II ensina que as igrejas e comunidades separadas, embora creiamos que tenham defeitos, de forma alguma estão despojadas de sentido e de significação no mistério da salvação. Isto é uma heresia. O único meio de salvação é a Igreja Católica. As comunidades protestantes, enquanto estão separadas da unidade da verdadeira fé, não podem ser utilizadas pelo Espírito Santo. Ele só pode agir diretamente sobre as almas, ou usar meios, por exemplo, o batismo, que em si não levam nenhum sinal de separação. Alguém pode se salvar no protestantismo, mas não graças ao protestantismo. No céu não há protestantes, há somente católicos. Eis o que declara o concílio a respeito das religiões não cristãs. A Igreja Católica não rejeita nada que seja verdadeiro e santo nessas religiões. Considera com sincero respeito esses modos de agir e viver, esses preceitos e doutrinas, que, embora em muitos pontos difiram do que ela crê e propõe, não raro refletem um raio daquela verdade que ilumina todos os homens. Mas como? Eu deveria então respeitar a poligamia, a imoralidade do Islã ou a idolatria dos hindus? Certamente essas religiões podem ter conservado elementos saudáveis, restos de uma religião natural, ocasiões naturais para a salvação, ou seja, guardar vestígios de uma revelação primitiva. Deus, a queda, uma salvação. Valores sobrenaturais ocultos que a graça de Deus poderia utilizar para acender em alguns a chama de uma fé nascente. Mas nenhum desses valores pertence ou é propriedade das falsas religiões. O próprio delas é errar longe da verdade, a carência da fé, a ausência da graça, a superstição e a idolatria. Em si mesmos, esses falsos cultos não passam de vaidade, aflição do espírito e até mesmo culto rendido aos demônios. Os elementos salutares que podem subsistir ainda pertencem por direito à única religião verdadeira, a da Igreja Católica, e somente ela pode se valer deles. Sincretismo religioso. Repito, falar dos valores de salvação das outras religiões é uma heresia. E respeitar seu modo de agir e suas doutrinas é uma afirmação que escandaliza os verdadeiros cristãos. Digam a nossos católicos africanos para respeitar os ritos animistas. Se um cristão fosse surpreendido participando de semelhantes ritos, era suspeito de apostasia e excluído da missão por um ano. Quando se pensa que João Paulo II fez um gesto animista em Togo,
Igualmente em Madras, no dia 5 de fevereiro de 1986, levaram à sua presença uma cana-de-açúcar trançada em forma de báculo, que significa a oferenda hindu ao deus carnal. Depois, durante a procissão do ofertório, levaram cocos ao altar, oferenda típica da religião hindu a seus ídolos. E por último, uma mulher colocou as cinzas sagradas em João Paulo II, passando a mão em sua testa. O escândalo dos verdadeiros católicos indianos chegou ao máximo. A eles, expostos diariamente, em qualquer esquina, os templos idolátricos e as crendices mitológicas dos budistas e dos hindus, não é possível falar-lhes de reconhecer, preservar e fazer progredir os valores espirituais, morais e socioculturais que se encontram nessas religiões. Se nos primeiros séculos a Igreja pôde batizar os templos pagãos ou santificar os dias das festividades pagãs, foi porque a prudência evitava perturbar os costumes respeitáveis e porque sua sabedoria discernia os elementos de piedade natural que não devia suprimir, da miscelânea idolátrica da qual havia purificado os novos convertidos. Ao longo de toda a história das missões, não faltou à Igreja este espírito de misericórdia inteligente. A nota de catolicidade da Igreja não é precisamente sua capacidade de reunir em uma unidade sublime de fé os povos de todos os tempos, de todas as raças e todos os lugares, sem suprimir suas legítimas diversidades? Pode-se dizer que o discernimento a respeito de todas as religiões já existe há muito tempo e não há nada a inventar. Vaticano II nos pede um novo respeito, um novo discernimento, uma nova assimilação e uma nova construção. E em que termos? E com que aplicações concretas? Chama-se a isto inculturação. Não está aí a sabedoria da Igreja. O Espírito da Igreja fez inscrever em sua liturgia palavras oportunas destinadas a nosso tempo, pouco antes do concílio, sob o reinado de Pio XII. Leiam a oração do ofertório da missa dos soberanos pontífices, tirada do chamado divino ao profeta Jeremias, Jeremias 1:10. Eis que eu pus as minhas palavras na tua boca, eis que te constituí hoje sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e destruíres e dissipares, e para edificares e plantares. De minha parte, na África, nunca procurei transformar o templo de um sacerdote animista em capela. Quando um bruxo morria, frequentemente envenenado, queimávamos imediatamente seu templo, diante da alegria das crianças. Aos olhos de toda a tradição, a orientação dada por João Paulo II, na Redemptoris Hominis, nunca há destruição, mas que tomar para si os valores e uma nova construção. Não passa de uma utopia de teólogo de laboratório. De fato, de modo claro ou não, é um incitamento ao sincretismo religioso. O diálogo. O diálogo não é uma descoberta conciliar. Paulo VI, em Ecclesiam Suam, é o seu autor. Diálogo com o mundo, com as outras religiões. Mas é preciso reconhecer que o concílio aumentou imensamente sua tendência liberal. Exemplo. A verdade deve ser buscada pelo modo que convém à dignidade da pessoa humana e da sua natureza social, isto é, por meio de uma busca livre, com a ajuda do magistério ou do ensino, da comunicação e do diálogo, com os quais os homens dão a conhecer uns aos outros a verdade que encontraram ou julgam ter encontrado. Assim, tanto crente como não crente deveriam estar sempre à procura. São Paulo, entretanto, denunciou os falsos doutores, que estão sempre aprendendo sem nunca chegar à verdade, segundo a Tessalonicenses 3:7. Por seu lado, o não crente pensaria em fornecer ao crente elementos da verdade que lhe faltam. O Santo Ofício, em sua instrução de 20 de dezembro de 1949 sobre o ecumenismo, afastava este erro
e falando da volta dos cristãos separados da Igreja Católica, escrevia: deve-se evitar falar sobre isso de um modo tal que, ao voltar à Igreja, eles imaginem que tragam para ela algo de essencial que lhe teria faltado até então. O contato com os não-católicos só pode nos trazer experiências humanas, mas nunca elementos doutrinais. Além disso, o concílio modificou consideravelmente a atitude da Igreja diante das outras religiões, em particular das não-cristãs. Na entrevista que eu tive em 13 de setembro de 1975 com o secretário de Monsenhor Nestor Adam, então bispo de Sion, na Suíça, o secretário concordava comigo. Sim, algo mudou na orientação missionária da Igreja. Mas acrescentava, e tinha mesmo de mudar. Por exemplo, dizia ele ainda, agora nós procuramos entre os que não são cristãos ou que se separaram da Igreja o que há neles de bom, de positivo. Procuramos ver nos seus valores os germes de uma salvação. É claro que todo erro tem lados verdadeiros, positivos. Não há erro em estado puro, assim como o mal absoluto não existe. O mal é a corrupção de um bem. O erro é a corrupção da verdade. Por isso é evidente que a pessoa má ou errada conserva sua natureza, suas qualidades naturais, algumas verdades. Mas há grande perigo em tomar como base este resto de verdade não atingido pelo erro. O que deveríamos pensar de um médico que, chamado para assistir um doente grave, chegasse dizendo: ainda há muita saúde neste doente, é isso o que importa. Como poderia objetar? Mas é melhor examinar a doença antes que ele morra. E o médico a insistir: mas ele não está tão doente. Além disso, meu método de trabalho não presta atenção à doença de meus pacientes. Isto é negativo. Eu me volto para a saúde que lhes resta. Então, diria eu, deixemos que morram os doentes. O resultado é que a força de se dizer aos não católicos ou aos não cristãos: vocês têm uma consciência reta, vocês têm meios de salvação, eles acabam acreditando que não estão doentes. E depois, como os converter? Esse espírito nunca foi o da Igreja. Pelo contrário, o espírito missionário foi sempre o de mostrar abertamente aos enfermos suas chagas, a fim de curá-los e dar-lhes o remédio de que necessitavam. É uma crueldade encontrar-se com não cristãos e não lhes dizer que precisam da religião cristã e que somente se podem salvar por nosso Senhor Jesus Cristo. Sem dúvida, no começo de uma conversão, se faz uma captatione benevolentia, elogiando o que há de honesto em sua religião, ou seja, o que é legítimo. Mas fazer disso um princípio doutrinal é um erro, é enganar as almas. Valores salvíficos das outras religiões, isto é uma heresia. Fazer deles a base do apostolado missionário é querer manter as almas no erro. Esse diálogo é antimissionário ao extremo. Nosso Senhor não enviou seus apóstolos para dialogar, mas para pregar. Por ser este espírito de diálogo liberal o recomendado aos sacerdotes e missionários desde o concílio, entende-se por que a Igreja Conciliar perdeu completamente o zelo missionário, o verdadeiro espírito da Igreja. Já dissemos bastante sobre o questionamento, a livre procura e o diálogo. Falemos agora dos resultados dessas descobertas conciliares, ou seja, a liberdade religiosa. Trataremos dela nos seus aspectos histórico, individual e, finalmente, social.